livro do Apocalipse. Eu estou um pouco sem voz, queria que aumentasse um pouquinho mais aqui, para mim não precisar falar muito alto. Apocalipse capítulo número 20. Iremos ler o versículo 11 em diante. Glória a Deus. Mas antes de fazermos a leitura, eu quero dar alguns esclarecimentos. Muitos irmãos faltaram hoje por conta da chuva, né? Deus sabe todas as coisas. Eu estou lutando com Deus há alguns dias, irmão Genício. Lutando, lógico que eu não tenho como lutar com Deus. A palavra lutar é estando com Deus, né? Com relação a nossas prédicas, nossas pregação. Porque o ministério que o Senhor nos concedeu é um ministério voltado para a palavra. E Deus tem nos honrado por conta disso. O esclarecimento que eu quero fazer nessa noite, queria que o evangelista estivesse aqui, mas o irmão Genício está aqui, serve. É de dizer para os irmãos que eu confio nos meus obreiros, tá, irmãos? Sei que são homens de Deus que têm uma boa palavra, que pregam, tá? Que têm autoridade bíblica para ensinar qualquer irmão, tá? Eu confio neles. Por que eu estou falando isso? Porque talvez alguém pense que só o pastor prega e não deixa os obreiros pregar. Não é isso. Eu hoje queria descansar na pregação, eu queria só ouvir. Como quarta-feira, os irmãos viram o que aconteceu. Eu falei aqui quarta-feira que tive um sonho da quinta para quarta. Na verdade, à tarde deitei para descansar. Que o Senhor, depois que eu me assustei, acordei, né? E acordado, apareceu uma espécie de interfone, né? Do lado da minha cama, onde eu deito, que é o lado esquerdo. E uma voz saiu daquele interfone e falou para mim. Primeiro eu tive um sonho que eu estava num culto, tinha muita gente. Estou só esclarecendo algumas coisas. Tinha muita gente e na programação não era eu que ia pregar. Embora eu fosse pastor da igreja, mas eu tinha chamado alguém para pregar. E essa pessoa não veio. E na hora da pregação houve um alvoroço, porque eu não tinha preparado a mensagem, não sonho ainda. E as pessoas iam chegando, e quando chegavam, muitos já sentiam o poder de Deus a partir que chegava. Eu falei isso quarta-feira aqui. E muitos começavam a falar em mistério, profetizando, assim que entrava na igreja. E eu disse, Senhor, o que é que eu vou pregar? E aí o irmão Genício não sonho estava, eu perguntei, varão, prega, o irmão Genício, pastor, de uma hora assim é muito difícil. E eu, amém. E eu comecei a abrir a Bíblia, o Senhor me deu uma mensagem, eu preguei quarta-feira aqui ela. Que foi a continuação sobre os dons espirituais. Falei sobre por que o Espírito Santo simboliza o fogo. E enquanto eu estava folheando a Bíblia, eu não conseguia achar o texto bíblico. Enquanto eu não conseguia achar o texto bíblico, as pessoas eram tomadas pelo poder de Deus. Enquanto eu estava folheando a Escritura, eu começava a usar palavras de efeito, como Deus está no controle, Deus está aqui, receba o poder de Deus. E as pessoas iam recebendo sem precisar pregar. E eu acordei. Quando acordei, eu tive essa visão nítida. Do meu lado esquerdo apareceu um interfone, e daquele interfone saiu uma voz, e a voz dizia assim: eu te dei essa responsabilidade. Levante, prepare a mensagem, porque quem está incumbido para ministrar a minha palavra aos meus filhos, que eu lhe confiei, é você. E aí eu comecei, mas Senhor, eu não estou preparado. E assim como eu estou, não estava dormindo, eu estava acordado. E quando eu disse, Senhor, eu não estou com força para levantar, apareceu um homem do meu lado, nitidamente. Não estou falando de sonho agora, aconteceu. E esse homem, ele era um coxa, tinha uma mão coxa. E interessante que é a terceira vez que eu vejo esse homem. E o Senhor disse, segura na mão dele. Eu segurei, não tinha mão, mas segurei aqui no braço dele. E ele me levantou e me renovou. Quando o Senhor disse, levanta e vá preparar a mensagem que eu quero, é você ministrando ao meu povo, porque muitos virão de fora para ouvir a minha palavra.
Estou atraindo pelo poder da minha palavra. O meu ventilador, ele se transfigurou, se transformou em um demônio. E aquele demônio ali disse assim: não, você não vai. E eu orei e disse: Senhor, me dê força para repreender. E repreendi, aquele demônio explodiu e o meu ventilador voltou normal. Claro que eu uso ele, graças a Deus, até hoje. Eu estou dizendo isso porque Deus, ele me incumbiu na pregação da palavra. E por isso que os irmãos estão vendo os nossos obreiros há algum tempo sem ministrar. Não é porque que eu não quero que eles não ministrem, tá, irmãos? Eu até queria, repito, já tem 2 semanas que eu peço para os irmãos ministrar. Aí quando eu levantei às 3 horas e vim ministrar, pregar, estudar, quando eu entrei na igreja, o telefone toca, era o diácono Eduardo, dizendo que estava sem condições de vir porque ficou enfermo. Tudo o propósito de Deus. E vocês viram que maravilha foi na quarta-feira. Jesus falou na terra, foi um mover, foi um poder de Deus, que eu não sabia se o céu tinha descido ou se a terra tinha subido para a presença do Senhor. Tá, irmãos? Estou só informando os irmãos o porquê que esses dias os nossos obreiros não estão pregando, tá? É culpa do dono da igreja, ele é quem manda. Amém? Só fica assim porque o cansaço é meu, mas tudo bem, a honra e a glória para ele. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11, os que acharam digam amém. Amém. Temos pessoas nos vendo nesse momento, ao vivo, né? Pelo Instagram, eu saúdo com a paz do Senhor. E se possível for, abra sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11, em diante faremos a leitura. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diga comigo amém. Amém. Espírito Santo, me conduz na revelação da tua palavra. Eu te peço crendo, em nome de Jesus. Meus irmãos, a mensagem que nós iremos trazer hoje é uma mensagem que irá mexer com nossos corações, mexer com as nossas emoções. Nós temos registrados nos anais da história grandes julgamentos que ficaram famosos pela sua grande repercussão que eles causaram. Em 15 de 8 de 1999, ocorreu o maior julgamento da história do Brasil, e também ficou conhecido por conta do grande número de réus. 150 policiais foram julgados pela morte de 19 sem terra, que ocorreu em Eldorada do Carajás, no Pará. Isso ficou registrado na história do Brasil como o maior julgamento de todos os tempos. Aqueles homens, aqueles policiais, 150, foram acusados da grande assassina que até hoje nunca ocorreu na história do Brasil. Cerca de 19 trabalhadores, 19 sem terras, foram vitimizados
tiveram as suas vidas ceifadas por esses policiais. Em 1945, houve um dos maiores julgamentos da história, que ficou conhecido como o Tribunal de Nuremberg. Na ocasião, o julgamento foi para julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O julgamento começaram em 1945 e teve o seu término em 1º de outubro de 1946. No total, 185 pessoas foram acusadas, das quais 35 foram absolvidas. Isso está registrado nos anais da história. Quando os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, vitimizaram mais de 500 mil judeus no famoso Holocausto, aleluia, da Alemanha, onde todos nós temos consciência disso. Isso jamais nós iremos esquecer. Isso jamais a mídia deixará de relatar. Isso todos que estudam direito sempre irão passar, aleluia, por esses julgamentos que a princípio foram o maior da história. Temos também registrado nos anais da história relatos de julgamentos que nunca foram concretizados por falta de provas. Quem não se lembra aqui no Brasil, o caso Tim Lopes, um jornalista da Rede Globo, que foi capturado por traficantes e morto em junho de 2002. Os seus assassinos nunca foram encontrados. Esse caso nunca foi solucionado definitivamente. Até hoje, aleluia, existe registro de cassação de pessoas, aleluia, que possível poderiam estar envolvidos nesse assassinato. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não lembra do caso Elisa Samúdio, que desapareceu em 2010, o seu corpo nunca foi encontrado, e outros tantos casos que me faltam tempo aqui para narrar. No caso dessa jovem Elisa Samúdio, nós sabemos que o seu acusado, o réu, ele foi sentenciado, mas já está solto. O interessante é que o seu corpo nunca foi encontrado, nunca foi solucionado o seu caso, aleluia. Para quem não sabe, no Brasil está registrado na história que o Brasil é o país que entre 10 julgamentos, 7 fica sem solução, 7 ficam sem ser solucionado. O Brasil é o país que menos resolve, aleluia, causa judicial, tendo a sentença concreta, tendo a sentença, aleluia, concretizada. Isso todos nós temos que lidar com essa situação, mas em meio a diversos relatos, eu poderia muito bem aqui narrar a história do julgamento de Martinho Lutero, aleluia, que foi ilegal por conta da perseguição religiosa. Não conseguiram matar ele, mas o Senhor resolveu guardar. Eu poderia aqui citar também o julgamento de John Ruiz em 1740 e alguma coisa, quando ele foi sentenciado à morte de forma ilegal por não negar a Cristo, por não resolver a deixar, aleluia, de traduzir as escrituras na linguagem do povão. Eu poderia aqui narrar também, aleluia, o julgamento ilegal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ocorreu possivelmente entre o ano 6 e o ano 30 da história atual. Todos sabem que o nosso Senhor foi julgado de forma ilegal. Mas eu venho nessa noite, meus queridos e amados irmãos,
e ouvintes que aqui se encontram, informá-los por meio desta mensagem proveniente da palavra de Deus, que haverá um dia em que todos os casos serão solucionados por meio do maior julgamento de toda a história da humanidade, onde todos os crimes serão solucionados no maior tribunal de todos os tempos, e terá por juiz o maior de todos os juízes, o juiz do juiz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu estou falando do juízo final, onde haverá, aleluia, louvado seja o nome do seu Deus, onde não haverá inocente nessa sentença final. Eu sei que estamos vivendo em uma época difícil, irmão Manuel, né, Manuel? Aleluia. Que muitos estão despreocupados, aleluia. Muitos estão, aleluia, como posso dizer, muitos estão descansados, né? Muitos não estão dando ênfase à mensagem do julgamento. Ouvimos em nossos púlpitos afora mensagens apenas de autoajuda, que Deus vai abrir porta, que Deus vai dar chave de carro. Chave eu não quero, eu quero carro. Que Deus é aquele que enriquece. Tem até hoje, aleluia, estudo coach para saber, para aprender a enriquecer e como abrir a sua empresa. Nós temos hoje igrejas, se não tiver convidado célebre para pregar, pregadores conhecidos, se não tiveres cantores célebres para louvar, aleluia, não tem culto, porque o próprio pastor não sabe ministrar, o pastor não está nem aí para o alimento da igreja. Mas nesses últimos dias o Espírito Santo tem trabalhado em meu coração, e tenho visto também o Espírito Santo tocar em coração de muitos homens de Deus, para que todos possam se atentar que o juízo final está próximo. A vinda de Jesus vai acontecer e todos terão que estar diante do trono branco de Deus para prestar conta das suas obras, e não sairá daquele lugar nenhum inocente sequer, porque o juiz do juiz nunca perde sentença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez os irmãos que aqui estão me vendo e que estão presentes e que estão acompanhando nesse momento essa prédica estejam dizendo: eu parei para ouvir esse tipo de mensagem. Sim, esse tipo de mensagem que você precisa entender. Haverá um dia que o santo juiz, o juiz do juiz, o Rei dos reis, ele vem julgar todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, que rejeitaram a sua santidade, que rejeitaram a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Pedro diz que o dia do juízo é o dia da perdição dos ímpios, dos homens ímpios. A Bíblia chama esse dia também de dia de angústia, dia de pranto, dia de trevas. Lembro-me quando o profeta Sofonias, no capítulo de número 1, versículo de número 14, fazendo alusão ao grande dia do Senhor, ao dia do juízo, ao dia em que o grande Deus Todo-Poderoso irá agir com ira sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, sobre todo o ímpio. O profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, ele diz: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço, escuta isso, irmão, e dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densa trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, diz o Senhor, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como
esterco, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e opressão. O dia do Senhor está próximo, meus irmãos. O dia do Senhor está se aproximando, aquele grande dia esperado pela noiva do Senhor, esperado por todos aqueles que aqui estão. O dia em que aqueles que confiaram no Senhor serão justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia em que o profeta Daniel, no capítulo de número 12, versículo 2, relata, e ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmão Genilson, esse dia do grande juízo de Deus, aleluia, esse é o dia que irá se cumprir a palavra do Senhor Jesus Cristo, que disse em Mateus capítulo de número 25 e versículo de número 41, e o Senhor disse: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus queridos e amados irmãos, esse é o dia em que irá se cumprir Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23, que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então diz o Senhor: lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão Genilson, esse é o dia que se cumprirá Mateus capítulo 25, versículo 30, que diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia da angústia de muitos dos homens, aqueles que vestia apenas uma túnica de pastor, sim, vestia-se apenas uma túnica de crente, aleluia, mas por trás daquela roupa, por trás daquela veste, se encontrava um lobo feroz que adentrara a casa do Senhor diante do povo de Deus para saquear, para dissuadir, para enganar, para oprimir. Esse é o grande dia onde todos eles irão ser manifestados. O dia do juízo virá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Embora muitos estejam brincando na era que vivemos, não dando, aleluia, ênfase, não dando importância àquilo que a palavra de Deus diz. Há muitos brincando por aí nesse momento, há muitos dizendo que ser crente é apenas um ato de modismo. Há alguns irmãos Nájila que se introduzem em nosso meio apenas para ter uma oportunidade, irmão David, apenas, aleluia, para dizer que é crente e tirar a lã das ovelhas do Senhor. No grande dia do juízo final serão manifestados, porque tudo, aleluia, que estará encoberto aqui na terra, diante do juízo final, será manifestado e revelado, e Deus dará a sentença a todos esses. É por isso que é tempo de despertarmos, é por isso que é tempo de nós buscarmos mais ao Senhor. Haverá um dia em que as coisas ocultas serão manifestadas. Esse grande dia, conhecido como um dia do juízo final, aleluia, que se dará, aleluia, no céu. E quem estará julgando nesse grande dia, aleluia, interessante que diante, no juízo final do trono branco, não haverá advogado, só haverá o grande juiz. Você que está brincando até hoje de ser crente, você que está utilizando uma famosa atual teologia da hipergraça,
que Deus não é tirando, que Deus apenas é bonzinho, que Deus não se preocupa com as roupas que você veste, que Deus não se preocupa com a maldade que você faz, que Deus não se preocupa com a saidinha agora no São João, que Deus não se preocupa com a sua saidinha num bar, que Deus não se preocupa que fume maconha, que use outro tipo de droga, que trai a sua esposa, que trai o seu esposo, aleluia, naquele grande dia. Hoje, aleluia, tem oportunidade, porque temos o grande advogado Jesus Cristo, aleluia, que intercede por nós. Mas naquele grande dia não haverá advogado, somente o juiz, porque a sentença daqueles que estarão lá é certa e verdadeira. Aleluia. Aleluia. Hoje o Senhor Jesus Cristo é o nosso grande advogado, conforme 1 João capítulo 2 versículo 1. Mas num dia do juízo final, ele será o grande juiz. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1 aos irmãos, aleluia, da igreja, diretamente ao jovem Timóteo, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Essa hoje, aleluia, há uma oportunidade concedida pelo nosso Deus, porque hoje, irmã Nájila, temos um grande advogado que não perde sentença, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele hoje está advogando por cada um de nós. Então agora ele nos concede a oportunidade, aleluia, de se arrependermos, irmão Rose, dos nossos pecados, de se arrependermos, irmão Luiz, das nossas ofensas, de voltarmos atrás das palavras levianas, aleluia, de nos convertermos verdadeiramente a Jesus Cristo e pararmos de brincarmos, porque temos um advogado que intercede por nós. Mas, escute isso, mas haverá um dia que não teremos advogado, não haverá quem irá intervir na situação. Porque esse dia, a Bíblia diz que é um dia de pranto, é um dia de angústia, é um dia em que muitas irmãs que brincavam de ser crente, aleluia, se não se converteram verdadeiramente, aleluia, estarão naquele dia diante do trono gritando, chorando, lamentando. Esse dia do julgamento final é o dia em que muitos irmãos que um mês estavam na igreja e um ano fora da igreja, brincando como se a igreja fosse casa de recuperação, aleluia, apenas quando ele está limpo, quando ela está limpa, sai e vai curtir a vida. Depois que está na pior, volta para ser curada. Aquele grande dia é o dia em que essas pessoas que brincaram com a casa de Deus estarão diante do trono branco e do Todo-Poderoso, gritando, chorando, se esperneando. Mas não haverá mais como voltar atrás, porque os seus pés estarão acorrentados, as suas mãos estarão acorrentadas, e o grande Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Lançai o tal no fogo eterno, onde está Satanás, a antiga serpente, e o inferno. Eu sei, meus irmãos, que a mensagem é um pouco dura. Há quem pense que a palavra de ensinamento apenas é uma palavra, aleluia, de retórica, onde é discutido apenas questões hermenêuticas. Não, a palavra, irmão Manuel, deve ser pregada como ela é. Não é tempo mais de brincarmos de cristianismo, não, meus irmãos. Jesus está voltando. Eu creio na eminência. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Jesus virá e arrebatará a sua igreja para estar com ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O juízo final não será julgado suas obras, mas também as ações e decisões. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a parte C diz:
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu tenho um vídeo no meu canal PR nos Teto no YouTube que explica isso, onde eu cito 7 tipos de livros que estão registrados na Escritura, que naquele grande dia será aberto diante do Senhor. Livro das obras, livro da consciência, aleluia, livro dos atos, livro das ações, livro do Espírito, livro do Evangelho, livro da vida e outros que me fogem à memória agora, porque o texto diz: e abrirão os livros e o livro da vida. E nesses livros, irmãos e irmãs, escuta isso, irmão Cleide, irmão Luiz, irmã, aleluia, Cristiane, nesses livros estarão escritos, aleluia, as ações daqueles que permaneceram, aleluia, em atos de iniquidade. Estarão escritos lá tudo, todas as obras que aos olhos humanos era impossível de ver. Aquele irmãozinho que saía da igreja um domingo depois do culto, e depois de sair do culto ia para o bar tomar cachaça, usar droga, trair a sua esposa, levando a sua namorada para um motel. O livro vai abrir e vai registrar, porque até hoje eles pensam que enganou, engana a mulher, engana o pastor, engana os irmãos, engana os familiares. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia os livros serão abertos e todos serão julgados pelas coisas que estão escritas no livro, segundo as suas obras. Oh, eu sinto a presença do meu Senhor aqui, e isso me encoraja a continuar pregando a palavra do Senhor. Em João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus disse: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Haverá um dia em que as obras serão julgadas. Haverá um dia em que aquilo que eu pratiquei, que foi oculto aos olhos da minha esposa, do esposo, dos filhos, do pastor, da humanidade, da sociedade, será revelada. Porque o grande juiz, aleluia, ele nunca perde sentença. Isso quer dizer que neste dia todos os segredos dos homens serão revelados. Aquilo que você conseguiu esconder por toda a sua vida, naquele grande dia será revelado. Aquela mentira que você contou, aquele ato ilícito de roubo que você fez, aquela traição, estar lá registrado e será manifestado, e milhares e milhares de pessoas ouvirão a sua sentença. E qual foi ela? Naquele grande dia ninguém pode chegar, a Bíblia diz que ninguém será, aleluia, inculpável. Naquele grande dia não tem como você chegar e argumentar: mas Senhor, eu fiz isso porque precisava, eu fiz isso por um momento de fraqueza, eu fiz isso porque eu estava fraco, eu fiz isso porque foi induzido, eu fiz isso porque alguém me orientou, eu fiz isso porque estava no momento de fraqueza na minha mente. O Senhor diz: apartai-vos de mim, porque na terra o meu filho lhe deu oportunidade, o sangue do meu filho estava te purificando. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo, aleluia, 5, 6 e 7, diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, aleluia, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o seu Filho, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
A igreja sempre está aqui na terra, e naquele dia o Senhor, creio que o Senhor dirá: a igreja, a noiva do meu filho, a noiva do Cordeiro, sempre esteve lá na terra dizendo para você se arrepender. Os pregadores disseram para você se arrepender, conforme em Lucas capítulo número 16, aquele homem chamado rico disse: Senhor, eu tenho 5 irmãos para saber que o inferno é real, que esse lugar existe, permita-me que eu volte para lá e anuncie a ele. Abraão disse: não tem como, eles têm os profetas, que são os pastores, eles têm Moisés, que são os mestres, e tem a igreja, aleluia, para anunciar. Louvado seja o nome do Senhor. O grande dia do juízo final ocorrerá. Será dia de lágrimas, dia de tormento, algo que nenhum homem e nenhuma mulher, aleluia, por mais que grande seja a sua dor aqui na terra, naquele grande dia, se estiver lá, aleluia, vai ser algo que ela nunca sentiu, que ela nunca passou, que ele nunca passou, porque o gemido, aleluia, o grito, o pranto será inevitável. Aleluia. No dia do juízo final não haverá preferência de pessoas. Não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é brasileiro, se é americano, se é francês, se é alemão, se é italiano, se é africano, se é budista, se é católico, se é evangélico, se é kardecista, se é hinduísta. No dia do juízo final estarão presentes também lá todos os presidentes da república, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, ministros, não importa, porque escrito está em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a parte A: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Esses ministros que estão vilipendiando a nossa lei, sim, que estão indo de encontro à nossa liberdade. Esses políticos que hoje, aleluia, estão lutando para que o aborto seja legalizado, estão lutando para que a prática homofóbica, homossexual seja legalizada, na intenção de prender os pastores. Pode prender, filho, eu vou pro céu do mesmo jeito, mas um dia terão que se dar conta diante do trono branco. As carpideiras de Faraó, as parteiras de Faraó ainda existem, e naquele dia estarão diante do trono branco de Deus, prestarão conta das vidas, aleluia, que foram tiradas pela ordem da sua sentença. Não há lei que sobressaia naquele grande dia, porque o nosso Senhor é a própria lei. Pode até nos perseguir hoje, sim, pode até aprovar essas leis levianas, incoerentes, nojentas, mas um dia terão que dar conta diante do grande Senhor. No juízo final, todos eles terão que dar conta diante das suas ações, porque as suas obras serão manifestadas diante de Deus. Por isso que eu rogo para a igreja nesse momento: não tem mais, não baixe a sua cabeça, não entristeçais com o que está ocorrendo, e cada vez que piora mais, a Bíblia diz que devemos louvar ao Senhor, porque Ele se aproxima, ou está se aproximando, a vinda, o regresso do nosso Senhor. O juízo final é real. E eu faço uma observação aqui rápida. É interessante que João, no versículo 11, no capítulo 20 de Apocalipse, ele diz: eu vi um grande trono branco. Isso quer dizer que o trono do Senhor é superior a todos os outros. Não há juiz na terra que supere ao grande trono do Senhor. E o texto diz que o que estava sentado sobre ele, de
cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso quer dizer que diante de Deus, aleluia, nada, aleluia, ofuscará a sua presença. A terra, ninguém vai ligar para a terra, por isso que fugiu diante do trono. O sol, ninguém vai observar para o sol, porque se escondeu na presença do trono. A lua, ninguém vai conseguir ver, porque se escondeu diante do trono do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é grande, porque Ele é grande, porque Ele é grande. Ninguém saberá discernir se ali é o céu ou se é outro lugar, porque até o céu, irmão Genício, desaparecerá diante do grande trono branco e da presença daquele que estará julgando. É o nosso Senhor, é o Senhor dessa igreja, é o meu Deus, é o teu Deus, é o meu Salvador, é o seu Salvador. Ele é grande, Ele é grande. No dia do juízo final, todas as palavras precipitadas, seja de acusações, xingamentos, pornográficas, serão julgadas pelo grande juiz. Aquela palavra, minhas irmãs e meus irmãos, alguns crentes que estão não vendo, que você solta escondido na sua casa, porque o pastor não está vendo, pode, eu sei, para a igreja, contra os teus filhos, palavrões, aleluia, que em sã consciência um crente não fala, mas infelizmente tem muito fazendo isso, se deixando levar pela ira, pelo momento de ira, aleluia, e a Bíblia diz, aleluia, que naquele grande dia, aleluia, serão julgados também pelas suas palavras. Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37, Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta num dia do juízo, porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serão condenados. Policie, meus irmãos, as palavras que você fala em sua casa, contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra seu irmão. Eu acho algo, sabe, bizarro, irmão Genício. Não sei se termei isso, mas eu quero usar esse termo. Quando o crente xinga palavrões, e à noite no culto, sabe, vem adorar ao Senhor, em vez de pedir perdão, se arrepender dos pecados. Eu costumo ver, irmãos, passando lá por essa rua aqui, sim, não tenho medo de falar, pseudos crente que xinga palavrões, aleluia, e depois sai dizendo que é cristão, que é crente. É tempo de denunciarmos, é tempo de apresentarmos o verdadeiro crente, porque o Senhor Jesus Cristo, aleluia, vai, aleluia, manifestar quem é e quem não é. Não ficará omisso a isso. Serão julgadas as palavras. Haverá uma sentença para as palavras. Jesus disse, aleluia, porque as tuas palavras serão justificadas e por tuas palavras serão condenados. Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37. O dia do juiz é dia de ira, irmãos. A Bíblia diz que naquele grande dia, aleluia, tudo, aleluia, será manifestado. Aquilo que nós escondemos do pastor, dos irmãos, das irmãs, que fazemos o culto nas madrugadas, hoje com celular, aquilo que vemos, aleluia, serão julgados naquele grande dia, se não se arrependerem hoje. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e confessai os seus pecados hoje. Mas tenho também a alegria, para não me estender muito, tenho a alegria de falar para os meus irmãos e minhas irmãs dessa noite que aqui estão, e demais que estão nos vendo e que irão nos ver. É com alegria em meu coração que anuncio que haverá um tipo de pessoa, uma qualidade de pessoa que não estarão, Genilson, diante do trono branco para ser julgado.
Ah, pastor, o senhor disse que não importa a cor, não importa a raça. Não. Mas haverá um grupo de pessoas escolhida, aleluia, que estarão diante do trono branco do lado. Jesus disse: vou dar autoridade para vocês julgarem comigo aos ímpios e os anjos. A igreja estará diante do trono branco, não para ser julgada, mas para julgar. Se fosse você, glorificava ao Senhor. Se você faz parte da igreja do noivo de Cordeiro, porque aquele grande dia você estará diante do trono branco, não para ser julgado, mas para julgar junto com o Cordeiro. Mas para que isso possa acontecer, você precisa se arrepender das suas ações, aleluia, confessar os seus pecados, andar com piedade diante do Senhor, aleluia, ser coerente diante do Senhor, ser santo diante da presença de Deus. Não estou dizendo que ninguém peca, todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz que todas as vezes que pecamos, aleluia, se arrependermos, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados, e são perdoados. A igreja não será julgada no juízo final. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Só há um meio para você não ser réu num dia final, no dia do juízo final: aceitando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Você, pecador que está me vendo agora, você que está brincando de ser crente, uma hora diz que é crente, outra hora está no mundo, praticando as obras da carne, praticando a vontade do diabo. E assim, uma oportunidade para você. Jesus nos deu essa oportunidade, só um meio de você não virar réu daquele grande dia do juízo final, aceitando a Jesus Cristo como seu único Senhor e único Salvador da sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, Paulo disse: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. No versículo 13, Paulo continua e diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Essa noite levanta a sua mão comigo se você puder, aleluia, porque todos que aqui estamos somos salvos em Jesus Cristo, porque confessamos Ele como seu Salvador. Mas você que anda em um mundo de devassidão pecaminosa, arrependa-te hoje, confessa o seu pecado, fuja da ira do Todo-Poderoso e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O dia do juízo final acontecerá. Eu lembro-me, ainda novo convertido, dos irmãos, sabe, Gênesis, que não perdi a oportunidade de dizer que o inferno é real. Não perdi a oportunidade de dizer que haveria, ou que haverá, um grande julgamento. Muitos estão displicentes com relação a isso. Muitos estão, aleluia, ignorando a essa verdade, aleluia, neotestamentária, que está registrada nas sagradas páginas da Escritura. A ira do Senhor vai acontecer. A ira do Senhor vai ser manifestada sobre a vida de todos aqueles, aleluia, que ignoraram a mensagem de salvação. Todo aquele que ignoraram a mensagem do Cordeiro, do Cristo ressurreto, serão réu naquele grande dia do juízo final.
Você pode até me indagar, aleluia, na pretensão de tentar, aleluia, distorcer a minha palavra, e quem sabe tentando me dizer: mas pastor, como é que o senhor sabe quem vai estar lá e quem não vai estar? Eu não sei quem vai estar lá ou quem vai deixar de estar. Agora, uma certeza e convicção eu tenho, duas delas. A primeira, que o julgamento final irá acontecer, o juízo final é real, vai ocorrer. A segunda é que eu não estarei lá, que a igreja do Senhor não estará lá. Aleluia! Quem não vai estar lá, levanta a mão nessa noite. Se puderem, fiquem em pé em nome do Senhor, porque eu não quero usar de subterfúgio, de palavras, aleluia, meieiras, para tentar trazer as emoções aos irmãos. Não, a minha obrigação nessa noite, aleluia, é de alertar a igreja do Senhor, é de alertar a você que está nessa noite aqui, a você que está me vendo, que haverá um dia em que tudo será julgado. Apartai-vos da iniquidade hoje. Atenta, meu querido irmão, pecador, amigo, atenta para o que a palavra do Senhor está, aleluia, proferido por meio desse pregador nessa noite, aonde o mesmo faz questão de dizer que o inferno é real e o céu também é real. Aonde eu faço questão de dizer que haverá um dia em que toda iniquidade, toda obra de pecado serão julgados, e toda obra, aleluia, que estão ocultas até hoje serão manifestadas. Você, quem sabe, que está me vendo ou me ouvindo, tirou a vida de alguém e conseguiu até hoje se livrar da justiça. Quem sabe você traiu a sua esposa a vida toda e conseguiu fugir, aleluia, dela, não manifestando isso. Quem sabe você que já roubou, assaltou, aleluia, e até hoje ninguém conseguiu descobrir como isso ocorreu, quem fez. Eu digo para você nessa noite que haverá um dia que todos esses pecados e essas obras e ações serão manifestadas, não passarão, aleluia, despercebido diante do trono branco do Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre o céu e a terra e tudo que nela existe. O dia da ira do Senhor é inigualável, é incomparável. Quem já perdeu a mãe e pai é que sabe como é a dor da perca. Quem já perdeu filho e filha é que sabe como é a dor da perca. Mas naquele grande dia é algo incomparável. A Bíblia diz que será dia de ranger de dentes, será dia de angústia, conforme Sofonias capítulo 1, no versículo 14 em diante. Dia de tribulação, dia de ânsia, de angústia. Quem sabe o que é ânsia de angústia aqui? É quando você está num momento de estresse, aleluia, aleluia, emocional, que não sabe se senta ou se levanta. A preocupação é tanta que, se a fraqueza toma conta de você, você não consegue ficar em pé e desmaia devido à angústia. Naquele grande dia não terá oportunidade nem de desmaiar, porque estarão diante do Senhor, e diante do Senhor toda a alma prestará conta das suas obras. Talvez os irmãos estejam pensando: que pregação é essa hoje? Quero dizer a vós outros que eu não fugi, aleluia, do meu chamado, e não irei fugir, porque a maior mensagem, aleluia, ela se resume em salvação, santificação, morada no céu, aleluia, juízo divino e justiça. É muito fácil chegar aqui apenas pregar sobre coisas que sim ajudam-nos no enriquecimento espiritual, na trajetória rumo à fé. Mas o que nós precisamos nesses últimos dias compreender é que haverá um juízo final. Haverá um trono, e nesse trono haverá um juiz que não perde sentença. É por isso que não haverá, irmãos, advogado, porque nenhum advogado terá argumento diante dele, porque ele é justo.
Oh, glória! Paulo disse que ninguém estará diante do Senhor indesculpável. Romanos capítulo 1. As obras de Deus são manifestadas nos homens conforme as suas ações, e nenhum homem tem por desculpa diante do Senhor. Nenhum advogado vai ter argumento. Não tem emenda que livre o pecador do trono branco. Não haverá artigo, aleluia, que irá a favor daquele réu, porque a sentença já é certa e só estará diante do trono branco aquele que for sentenciado. Ninguém que estará diante do trono branco, Genizo, sairá livre. Mas eu repito, existe um grupo de pessoas que estarão lá que não serão julgadas, porque eles são livres. A igreja. Mantenha a sua fé. Mantenha-se puro. Em Apocalipse 22 diz que o justo se justifique mais, né? E o sujo se suje mais. Porque naquele grande dia não haverá argumento algum. Porque haverá sentença, pastor. Se não haverá argumento, é porque você precisa entender que existe um Deus que sempre esteve lhe dando oportunidade e você não quis. Existe um Deus que você tentou brincar com ele, zombando da sua bondade, mas a sentença desses serão certa e verdadeira. Naquele grande dia, ele não vai citar nenhum livro judiciário, não, porque Jesus disse que a palavra do Evangelho será a nossa sentença. Seremos julgados pelo que está aqui. O Evangelho será manifestado. Ele disser: aqui eu dei oportunidade, aqui eu dei oportunidade, aqui eu dei oportunidade, aqui eu enviei meu filho, aqui eu dei oportunidade, vocês não quiseram. Aleluia. Mas Senhor, não teve quem pregasse para mim. Abra o livro das obras, e todos serão as suas ações, aleluia, manifestadas diante do trono branco de Deus. Aleluia. Escapa-te da tua alma hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada como se o colocou em nosso coração, Senhor. Sei, meu Deus, que o momento é de peso, devido, Senhor Deus, à pulverização da tua palavra consciente em nossos corações. Mas eu te peço nesse momento, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, meu Senhor, visita as nossas mentes nessa hora, visita os nossos corações nessa hora, Senhor Deus, aleluia, e enxerta em nós, Senhor Deus, o sentimento, Senhor, de que precisamos mudar, de que precisamos melhorar, de que precisamos estar mais diante de Ti, Senhor. Oro te pedindo, Espírito Santo, alcança essa pessoa que está me ouvindo agora, aleluia, que não tomaram a sua decisão ainda de estar com Cristo. Alcança o coração daquele também, Senhor, que no momento está brincando de ser crente, Senhor, que não sabe o que quer verdadeiramente, Senhor. Alcança esse coração, meu Deus, porque eu creio, Senhor, que ainda há tempo para ele, ainda há tempo para ela se arrepender dos seus pecados, Senhor. Concede-lhe, Pai, esta oportunidade, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, porque nós somos cônscios, meu Deus, pela tua palavra que nos revela que o juízo final é verdadeiro, é real, vai acontecer. E minha oração, Senhor, é que essa vida, meu Deus, escape desse dia, Senhor, em Cristo Jesus. Fortalece o teu povo, ó Pai, ajuda a tua igreja, é o que eu te peço, crendo, ó Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir.